Palmeiras, que vai jogar na altitude de La Paz contra o Bolívar, talvez o principal adversário do seu grupo, desfalcado de jogadores importantes. Hoje nós vamos falar da Libertadores, que o Palmeiras é líder, hein? O grupo do Palmeiras com o Sporting Cristal, com o Cerro Porteño e o Bolívar, que é o próximo adversário do Verdão. O jogo é lá em La Paz, amanhã lá em La Paz. E lá não é fácil de jogar, não. Joguei lá 2 vezes. Até estava vendo estatística, né? Em 95, joguei lá com o Palmeiras, foi 1-0 para o Bolívar. Jogo difícil lá, a altitude atrapalha muito a velocidade da bola. Mas a gente está num outro momento, né? Falando do time do Abel, que vem numa sequência impressionante, são 6 vitórias seguidas, e o Abel, mesmo com todas as mudanças, fazendo essa reformulação, mudando vários jogadores, vocês que acompanham a live aqui, sabem que eu tenho dito que o Palmeiras, dos últimos jogos, às vezes o Abel muda 5, às vezes 6 jogadores do ano passado. Então é um time muito modificado. Demorou um pouquinho para o Abel encontrar o caminho, mas parece não. O Abel está encontrando o caminho. Já é aquele Palmeiras que a gente está acostumado a ver, né? Palmeiras forte, que marca, que não dá bola para o adversário, que consegue controlar o jogo e vencer os adversários. O Palmeiras está num momento muito bom. No Brasileiro é líder isolado, com 13 pontos depois de 5 rodadas. Está sozinho na ponta da tabela. Na Libertadores tem 2 jogos e 2 vitórias também. E vai para esse compromisso duro, então, para jogar lá em La Paz. Mas essa sequência aí... Aliás, falando do Bolívar primeiro. O Bolívar, assim como os últimos adversários do Palmeiras, olha que interessante. O Bolívar está invicto jogando lá em La Paz. Lá é complicado. O Bolívar está invicto lá desde outubro. Ele fez 9 jogos em casa. São 8 vitórias e 1 empate. Mesmo para os times que são da Bolívia, é difícil, porque ninguém joga nessa altitude lá, né? Só o Bolívar. Tem o Oruro também, que é alto, mas jogar em La Paz realmente é muito complicado. Então o Bolívar tem realmente essa vantagem quando joga em casa lá, é difícil de jogar. Mesmo ali no campeonato deles, campeonato regional, é complicado quando você sobe a La Paz para jogar. Então tem essa invencibilidade, 8 vitórias e 1 empate, mas para o Palmeiras pegar time que está invicto em casa não é novidade, né? A gente viu aí, o Palmeiras vai enfrentar o Bolívar invicto, tá certo, é difícil jogar lá, é verdade, mas pegou o Fortaleza, por exemplo, o último adversário fora de casa. O Fortaleza estava 24 jogos sem perder em casa. Também não é fácil jogar lá em Fortaleza. O Everton até dá aquela entrevista, né? Já falei sobre isso com vocês, que ele fala que talvez Fortaleza seja o segundo lugar mais complicado para jogar, por causa do calor, por causa da umidade, né? Do time também, que é complicado. E o primeiro, La Paz, onde o Palmeiras vai jogar agora. Então o Palmeiras conseguiu bater o Fortaleza, aí, que estava 24 jogos sem perder em casa. E vamos lembrar do Internacional também, né? O Inter não tinha perdido no ano ainda. O Palmeiras foi lá jogar no Beira-Rio, jogo duro, jogo difícil. O Inter estava 17 jogos invicto, o Palmeiras também quebrou a invencibilidade. Agora, o jogo e a luta é para quebrar essa invencibilidade do Bolívar, mas que não vai ser uma novidade para o Palmeiras, nada novo, né? Nessa temporada que está só começando. O Palmeiras vai para La Paz, para um jogo difícil, um time invicto, mas que tem tudo para fazer outra grande partida lá e trazer mais uma vitória, se isolar cada vez mais aí no seu grupo da Libertadores. Porque o Abel hoje tem várias opções, né? O Abel hoje tem um time realmente muito... que lhe dá muitas opções. A gente tem o Veiga ainda, que é um problema, né? Mas eu acredito que para esse jogo, o Paulinho... Vamos lembrar aqui que o Paulinho nem viajou para jogar em Fortaleza. Então eu acredito que o Abel guardou o Paulinho, descansou o Paulinho para esse jogo. E eu acredito na possibilidade da gente ver o Paulinho finalmente começar jogando uma partida. Pode ser o jogo lá de La Paz. Então, o Abel, que tem aí os jogadores todos recuperados, perdeu o Veiga e o Murilo também, né? A gente às vezes esquece que o Murilo está de fora, até porque o Mikael está indo muito bem, mas são os 2 problemas que o Abel tem. Do resto, principalmente no ataque, muitas opções para ser um time ofensivo. Vamos tentar arriscar um time aqui. O Everton, né, que está bem, aliás, pegou o pênalti, foi decisivo lá em Fortaleza. O Everton vivendo um grande momento. O Everton, o Giai, né, que está jogando bem também, finalmente. O Gomes, o Mikael e o Piquerez, sem novidade por ali. No meio, quem que será que ele vai? Acho que vai de Emiliano nesse jogo, hein? Acho que ele vai de Emiliano, ele vai com Rios, e ali no meio ele vai usar, claro, vai usar o Estevão.
Depois ele vai usar, aí eu acho que ele vai fazer a dupla de ataque, Paulinho e Vitor Roque. E do lado esquerdo é um problema ali, hein? Quem sabe ele também não vem com o Maurício. Ali eu acho que ele tem duas opções. Ele poderia, três, né? O Felipe Melo, o Felipe Anderson, ele poderia usar o próprio Facundo e até o Maurício. Acho que hoje o favorito é o Facundo, né? O Facundo vem jogando por ali, nos últimos jogos vem fazendo gols também importantes. O Facundo está subindo de produção, está jogando melhor. Então eu acho que esse seria um esboço para esse time que deve contar com o Paulinho para iniciar a partida. Então ele vai fazer com o Paulinho jogando como ele jogava no Galo, Paulinho que jogava com o Hulk, agora vai jogar com o Vitor Roque, Estevão pelo lado e do outro lado, provavelmente, o Facundo ainda, mas com várias outras opções para se mexer nesse time. É um Palmeiras forte, hein? Palmeiras forte, um Palmeiras que tem juventude, porque jogar lá em La Paz é muito complicado. Então você tem Facundo, que é novo, você tem Estevão, que é novo, Vitor Roque, que é novo, Paulinho, que é novo, o Emiliano, Rios, tudo jogador jovem, né? Tudo abaixo da casa dos 30, que é importante, porque jogar lá isso faz toda a diferença. Então o Palmeiras vai com um time forte e vamos para quebrar mais uma invencibilidade. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai jogar na altitude de La Paz contra o Bolívar, talvez o principal adversário do seu grupo, desfalcado de jogadores importantes. Graças a decisões do departamento médico, Vitor Roque, Richard Rios e Mikael nem sequer viajam para Bolívia. O Vitor Roque tem problema, para falar a verdade, ele está sendo preservado por conta de dores no tornozelo. O caso mais grave é o do Mikael, que tem um entorse no tornozelo esquerdo. Já o Richard Rios, tem um edema na coxa esquerda. A tendência é que que Vitor Roque e Richard Rios estejam à disposição para a partida do final de semana. Palmeiras que entra em campo nessa quinta-feira, 19 horas, a tendência é que Abel Ferreira use um time reserva exatamente por causa da altitude. Só para completar em relação ao Verdão, Palmeiras renovou o contrato com o lateral direito Gilberto, 20 anos de idade, novo vínculo se encerra em 2027 e ele é muito bem avaliado por dirigentes e também torcedores. Uma falação aí na Colômbia, né, Lavieri? Que vai, não sei o quê. Será que o Rios vai sair agora, depois, no meio do ano? Como é que tá isso aí? Ô, Latifi, me ajuda? Qual que é o nome do jornalista mesmo? Um jornalista colombiano, né, que tem até uma relevância por lá, que dá notícias sobre a seleção, ele chama Pipe Sierra. Ele falou durante uma live dele que o Palmeiras que são as últimas horas do Richard Rios no Palmeiras. Que exagero, ele né? nunca esteve tão perto de deixar o Palmeiras como agora. E aí eu fui... Você quer completar, Danilo? Não, é só para assim, vou falar o que eu ouvi lá de trás, e aí você já fala a sua informação de hoje. Mas, assim, quando o Palmeiras renova com o Richard Rios lá atrás, já tinha esse, quase que, não dá para falar que é um combinado, não tem nada escrito, não é, mas é algo assim, ó, a gente vai renovar agora, a gente aumenta um pouco o seu salário, você tem um contrato maior, e, cara, você quer sair no meio do ano? Traz uma proposta boa que a gente conversa. Eu tinha ouvido algo nessa linha, tá? Não é nada assinado, não é nada cravado, mas quando o Palmeiras renova lá atrás com o Rios, já tinha meio que esse papo. E logo depois da renovação, a gente vai lembrar, o Rios melhora um pouco até de produção, e muita gente atribuiu a melhora do Rios por conta desse papo, por conta dessa promessa. Porque o Rios tem um desejo, como a maioria dos jogadores, né, de triunfar na Europa, de jogar num time grande da Europa, de tentar a sorte, ao menos, no futebol europeu. Então, desde então, eu tenho ouvido esse papo e desde então falo, olha, o Rios, quando sair, que vai ter uma proposta boa, se tiver uma proposta boa, ele sai e a gente contrata outro 8, essa é o que eu ouço sempre no Palmeiras. Então, quando sai essa notícia da Colômbia, não chega a me pegar de surpresa, mas volta a atiçar, digamos assim, né, os torcedores. E, pelo que eu sei, não tem a menor chance de sair antes do Mundial. Até porque as janelas estão fechadas, mas mesmo quando abrir a janela lá no meio do ano, o acordo era que pelo menos o Mundial ele jogasse. E aí entra o que o nosso querido Flávio foi atrás hoje já para ver que o Palmeiras falava sobre o tema. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas.
Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!